Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Mori Bastidores. Hoje com o time do projeto Samsung, com João, Lucas, Hudson e Vicky. Esqueci alguém? Acho que não, né? E Não. eles vão, ótimo. E eles vieram aqui apresentar exatamente um projeto que eles fizeram lá para a Samsung, que é o Design System para microsites. Normalmente a gente está acostumado a falar de Design System pensando só em interface de aplicativo ou, eventualmente, de um web view, mas ele não se resume a isso. Ele pode servir para vários outros propósitos. E lá na Samsung eles tinham exatamente esse tipo de necessidade, microsites para fazer lançamento de vários tipos de produto, mas que sempre respondiam ao mesmo padrão funcional, com aquela necessidade de peças de comunicação, sempre com prazo muito curto, mudanças em cima da hora e tal. Então, o Design System se provou muito interessante para esse tipo de situação, que foi exatamente o que foi feito, foi entregue lá, se eu não me engano, o cliente gostou muito, né? Eu tenho essa impressão. E eles vêm aqui exatamente mostrar para a gente. Então, por favor, o microfone é de vocês, acredito que vai começar pelo João. João, nos leve nessa jornada de conhecimento, por favor. Beleza, cara. Me fala quando aparecer para vocês a minha tela aí. Tá, não. Ih, tava, agora não. Cadê ele? Ele caiu? E Caiu. a internet na casa do João às vezes dá essa oscilada, gente, acontece. Ele precisa girar a manivela da internet lá para pegar uma carga, mas já já ele volta. Ao vivo, ao vivaço, né? Mas, enfim, foi a Carol que pisou no fio. Isso que falar, eu não caí porque eu tô na parte da frente da casa, estou perto do roteador para não perder este lindo momento. É que lá no escritório as coisas às vezes variam. Né? Mas Já daqui já a pouco ele puxa a internet do celular. Ah lá, pronto. Voltou. Aqui é um revezamento, tem que usar, eu falo para a galera que eu tenho 3 modems, tem que ser o modem da casa, aquele modem da Vivo nosso, que é o que mais salva, e no ruim qualquer coisa vai ao 4G do celular mesmo. Tem que desliga o casamento às cegas aí, o streaming. João, E aí, até se tu quiser, eu tô com o arquivo também, eu posso ir compartilhando, só vai dizendo para eu passar. Não, acho que vai rolar agora. De boa. Foi só para dar um pouquinho de emoção aqui no início. Boa. Então vamos nessa, pessoal. Eu vou botar no full screen aqui, então vou parar de ver vocês. Qualquer coisa, só chamar que eu dou uma paradinha, tá? Acho que primeiramente agradecer a todo mundo aí que está presente. Sei que curti uma palestrinha aí no final do dia, depois de uma correria de trabalho, de estudo, enfim, é puxado. Mas, assim, se o conteúdo que a gente está trazendo aqui conseguir ajudar uma, duas, três pessoas, enfim, já vai ter valido muito a pena para a gente. A gente preparou tudo com muito carinho aqui, né? Dando sequência, como o nosso querido Miguel falou, né, um trabalho que a gente fez para a Samsung, para uma área que a Mori atendia de Samsung, que hoje não está mais conosco, né, mas esse trabalho acabou ficando como legado lá para eles. E para explicar esse trabalho como um todo, né, a gente vai trazer aqui 7 tópicos, a gente vai falar um pouco do cenário, o que a gente tinha em Samsung, né, no momento que esse projeto foi feito, a gente vai falar um pouco sobre a proposta, qual foi a ideia, né, o que está por trás ali do que a gente propôs para eles, falar um pouco do processo de trabalho, como a gente organizou isso, como a gente vendeu principalmente a ideia, né, porque a gente foi contratado para a Samsung, né? A gente tinha uma presença em Samsung para fazer uma entrega que estava sendo feita, né? De uma certa forma. Mas a gente sabia que dava para fazer melhor, né? Então, mas para fazer melhor a gente precisava de mais recursos, a gente precisava mexer um pouco no que estava sendo entregue para abrir espaço para poder encaixar um novo projeto que não necessariamente estava no radar deles. Então, teve um trabalho aí de convencimento, de trazer o cliente para o nosso lado, para ele poder enxergar, né, que tinha valor naquilo que a gente estava propondo, né? Então, além dessa parte dos benefícios do design system, né, que acho que está todo mundo aqui, né, cansado de saber, de uma certa forma, tem um pouco disso também, né, como a gente vendeu o projeto no início para o cliente. Depois a gente entra nas disciplinas de fato, a gente vai falar um pouco ali de BI, pesquisa, vamos falar como foram as entregas de UX, né, de interface, enfim, até o desenvolvimento. Cada parte dessa aqui eu vou trazer um convidado para brilhantar a nossa noite. E, por último, fechando, o que a gente imaginou, né, de resultado para esse processo como um todo.
Dando início, falando aqui um pouquinho de cenário, né? Só para vocês entenderem, no momento que esse projeto foi feito, a nossa presença em Samsung se dividia em dois pilares, né? Um é o Climatiza, que hoje segue sendo tocado lá, né? Muito bem tocado lá pelo Léo, Brunão, Rafa, enfim, que basicamente é uma plataforma voltada para instaladores de ar-condicionado, né? Mas um produto, de fato, que auxilia ali, tirando dúvidas, enfim. Eu acho que é um trabalho que vale até um humor e bastidores à parte no futuro, para a galera contar um pouco do projeto que está sendo feito lá. E o do nosso lado, que era a microsite, que basicamente é como o Miguel falou, né? A gente trabalhava na frente de desenvolver landing pages e sites para lançamento de produtos, campanhas, enfim, tudo nesse sentido ali, bem voltado para o varejo, mas explorando um pouco mais, né, conteúdos e features de cada produto. Então, isso posto aqui, a gente contar um pouquinho do nosso time de microsites e o time que teve muito envolvido nesse projeto, né? Eu estava ali liderando a parte de microsites, né? Na parte de design. Junto com a gente tinha a Vicky, a nossa UX Writer, que fez uma participação especial na parte de pesquisa, né? Ela que aprofundou e ela vai contar um pouco mais para a gente lá na frente. O Hudson, nosso desenvolvedor aqui, monstro. Lucas, PD, que entrou também para me ajudar ali na metade do projeto para o final, acho que sem ele essas coisas não teriam rolado. E aqui o Lucas e o João, que não fazem mais parte da Mori, né, mas que tiveram cada um uma presença importantíssima do projeto como um todo. Né? O Lucas, o nosso gerente de projetos, e o João, o BI. Acho que era uma equipe muito enxuta e para a gente conseguir colocar na rua o que a gente colocou, né, a grandiosidade que tinha, a pretensão que a gente tinha de fazer com o tempo que a gente tinha, essa galera aqui teve que estar muito unida, né? E eu acho que essa é a principal característica desse time. Eu acho que de Samsung como um todo, né, que segue lá com a galera de Climatiza. Falando um pouco do cenário que a gente encontrou, né, que a gente trabalhou ali, principalmente no início da parte de microsite, né? Um pouco de tudo ali que o Miguel já trouxe, né? Primeiro, era muita coisa para desenvolver, né? E isso acabava gerando prazos muito curtos. Não chega a ser nem uma questão de desorganização do cliente, mas sim da natureza mesmo do mercado, né? O mercado de varejo é muito corrido, as coisas acontecem a toda hora, é muito produto sendo lançado, então isso acabava acarretando essa demanda muito grande versus prazos muito curtos, né? A gente tinha um fator também que eram múltiplos fornecedores. E quando a gente olhava para landing pages e sites, né, de Samsung, não existia um design system pré-estabelecido ou codado. A gente tinha algumas documentações em PDF, né, que vieram lá da Coreia, enfim, mas esses diversos fornecedores não bebiam da mesma fonte, né? E o que acabava gerando alguns problemas, um deles eu vou citar um pouco mais para frente. A questão que eu falei também da natureza do mercado, né? A mudança de rota era constante, então chegavam pedidos de última hora, chegavam pedidos de alteração de última hora, isso acontecia muito. E nesse ponto de alteração, né, e principalmente de pedidos, a gente tinha poucos dados para auxiliar nessa tomada de decisão. Além disso, a gente está falando aí de um mercado extremamente competitivo, né? Onde o que as pessoas encontram na internet, né, não só em reviews, ou em vídeos de YouTube, né? Na hora de você comprar um produto, o site, né? O que você encontra na internet sobre aquele produto é um fator de decisão, né? E aí você vê Apple, por exemplo, né? Que puxa esse carro fazendo interfaces incríveis, né? Muito fáceis de navegar, enfim. Então, a gente tinha esse ponto também. Dentre esse cenário como um todo, né, geravam diversos fatores. Um dos fatores, como eu falei, por serem vários fornecedores, principalmente por a gente não ter um design system, né, estabelecido, né, todo mundo bebendo no mesmo lugar. Uma coisa muito básica aqui, a gente está vendo 3 landing pages, né, de 3 produtos diferentes, uma geladeira, um celular e um ar-condicionado. E se você reparar aqui, esse header, ele não segue um padrão, e principalmente o nosso botão de compra, né, que é o mesmo botão, ele é o mesmo objetivo, e um a gente está com ele de um jeito, no outro está de outro, e no outro está de outro. Então, isso aqui é só para exemplificar um pouco o quanto, do ponto de vista de interface, né, esse cenário afetava. Além disso, né, toda a questão de tempo, enfim, que as coisas aconteciam. Seguindo para falar da proposta, de fato, né? Quando a gente parou e sentou, e isso tem muito, a gente vê muito na Mori, né?
de ficar inquieto, né, com o cenário que a gente está. A gente poderia muito bem continuar trabalhando da forma que estava ok, né, pelo que foi combinado com o cliente, a gente estava entregando, mas a gente queria além, a gente sabia que poderia agregar mais valor que a gente estava entregando para o cliente, né? E aí entra isso, né? Dentro desse cenário, de todo o conhecimento que se tinha do cenário e que a gente foi adquirindo com esse tempo de conta, né? Ficou muito claro para a gente que se a gente conseguisse trabalhar com estruturas, né, de componentes pré-codados, boa parte dos problemas que a gente tinha seriam solucionados, né? A gente conseguiria, de fato, fazer entregas muito melhores, ganhar com agilidade, com unidade visual, performance e principalmente conseguir mensurar, né? Utilizar os dados para poder tomar decisão de forma mais assertiva lá na frente, né? Tá todo mundo me ouvindo bem, cara? Que eu estou falando aqui, não estou vendo ninguém, eu fico com medo de estar falando nada. Tá tranquilo, Jalen, tá na paz. Boa, maravilha, vamos nessa, galera. Então, essa era a proposta, ainda não tinha uma formatação de fato do que ela seria. Puta, a gente vai no Design System? Não, né? Porque se a gente pensa na natureza do Design System, né? Samsung já tinha, a gente só não conseguia consumir ele aqui no Brasil, né? Isso estava sendo feito lá, a gente tinha uma documentação por trás, principalmente quando a gente olhava no ponto de vista ali dos tokens, de cores e tal. A gente só não tinha isso dentro dos nossos Figmas e tal. Então, a gente teria esse trabalho para fazer, independente de que tipo de estruturas ou componentes pré-codados seriam esses. Então, a gente começa uma investigação e, em paralelo, né, e aí eu já entro um pouco nesse processo, aqui é só para vocês terem uma noção do tempo, né, espaço-tempo que as coisas aconteceram. Do momento que a gente toma a decisão, né, dentro de um dia a dia super puxado, a gente não tinha uma brecha de fato ainda para poder executar esse projeto, né, para poder executar ali a criação desses templates, a insista, seja lá o que fosse. Então, isso começou a acontecer no meados de novembro até o final da entrega do MVP, que foi em março. Então, foi um espaço muito curto para o que a gente acabou desenvolvendo, sendo que esse início a gente teve que dedicar a fazer uma defesa de projeto, né? Porque, como eu falei, o que a gente se propunha, né, o que a gente estava recebendo, né, o que a gente recebia para entregar para eles, estava ok, estava rolando, estava funcionando. Sendo que a gente queria ir além e a gente precisava tirar um tempo ali dessa nossa pauta para poder criar uma defesa. Logicamente, a gente não aprofundaria muito, mas essa defesa tinha que, de certa forma, trazer embasamento para o nosso cliente do dia a dia, né, que estava ali nessa batalha e sofrendo com a gente também, conseguisse vender esse projeto para as escalas superiores, né, para os C-levels, enfim, a galera que de fato solta a grana para que a gente conseguisse ter recurso para desenvolver o projeto. Então, esse início foi dedicado a essa defesa. Depois que a gente conseguiu convencer, né, a gente retomou ali com o kickoff, ali com o briefing e tudo mais, e já com uma ideia de alguns dados que o cliente queria como premissa para o projeto, e depois a gente entra de fato no mini discovery que a gente fez ali, né, trazendo um pouco de BI, de pesquisa, estruturação do projeto, depois a gente entra na parte de UX, UI e desenvolvimento. Quando eu falei ali da proposta, né, acho que é uma parte importante, eu não vou conseguir mostrar aqui, que é uma outra apresentação, mas essa apresentação que a gente fez inicialmente para vender ideia, ela se dividia em 3 pilares, né, básicos, assim. Um era ideia e solução, onde a gente explicava, né, puta, a gente quer fazer aqui uma estrutura de template, de componentes pré-codados, com base nas premissas de design system e tudo mais. Então, aqui nesse capítulo, a gente já falava o que queria e trazia um pouco de educação mesmo para esse cliente, né, do ponto de vista de processos de design e metodologia, de forma muito sucinta, porque essa apresentação rodaria entre os diretores, né, e a gente sempre tem aquele perfil do diretor que ele não tem muito tempo e aí você tem que passar rápido a ideia. Dali, a gente já ia direto para os resultados esperados, né, porque é aqui que ele enxerga que vai fazer sentido para ele colocar uma grana ou investir nesse momento, né? Reduzir a quantidade de demandas que passavam para a gente para poder investir nesse projeto. Então, aqui ficou muito claro ali para eles que, pô, no final das contas, esse projeto mexeria no bolso, de fato, né? Da produtividade, enfim, do cliente. E no final, como a gente não tinha um protótipo pronto e nem tinha tempo para fazer, a gente ia com referências. Então, assim,
Se eu estou falando de design system, eu trazia ideias de design system que já funcionava, com as informações que a gente já encontra na internet e tal. Então, era uma formulinha ali, uma estrutura de apresentação inicial que funcionava muito bem, né? Dando sequência, a gente foi, convenceu, isso rodou lá dentro, isso demorou mais ou menos uns 20 dias ali para a gente poder aprovar de fato a ideia e conseguir separar, né, pauta e recursos para poder investir nesse projeto, né, que ele era por fora do nosso dia a dia. A gente voltou ali com uma série de conversas com o cliente que estruturou basicamente o que esse projeto deveria atender. Acima de tudo, performance, e aqui performance eu estou falando de tempo de carregamento de página mesmo, que era um problema muito sério com as páginas de Samsung, por causa de código legado, por causa de não respeito a peso de imagem, de vídeo, etc. Então, performance teria que ser o ponto central, né, dessas entregas, e vocês vão entender melhor mais para frente como isso estava presente. Além disso, tinha os objetivos, né, os KPIs que a gente seria, os objetivos de página, na verdade, que era a conversão. Quando uma página é só focada em vender produto, ela é varejão, eu não tenho muito conteúdo, eu tenho o meu botão ali que vai levar isso direto para o cara, para o funil de venda. A awareness, quando eu tenho algo de campanha ou, por exemplo, um lançamento de produto e eu tenho mais tempo para explorar parte visual, detalhes, features e etc. E knowledge é o que a gente queria atingir com sites mais experimentais, né? Para vocês terem ideia, dentro do universo de Samsung, a gente tem produtos, por exemplo, uma geladeira que custa quase 80 mil reais. Então, uma pessoa que vai comprar uma geladeira dessa quer ter uma experiência realmente assim para poder ser convencida, né, online, que acompanhe, né, esse diferencial de design. Então, aqui cabe esse lado de knowledge, né? Ou novas tecnologias também poderia estar aqui. Além disso, duas premissas é que fosse escalável. Então, da mesma forma que funciona para geladeira, esses templates deveriam funcionar para ar-condicionado, para celulares, para, enfim, qualquer produto do universo Samsung, e mensurável aqui do ponto de vista de dados. Aqui já entrando, de fato, né, no processo e nas disciplinas que estiveram envolvidas, né? Primeiro BI, que foi tocado brilhantemente lá pelo João Nóbrega. Eu não vou conseguir entrar tanto no detalhe por não ser um especialista, mas do ponto de vista do que eu pude acompanhar, né? Nesse processo inicial, para a gente tomar algumas decisões, BI foi fundamental, porque a gente já estava acompanhando ali por volta de uns 7 meses algumas páginas, uma delas que foi o ALP Game. A gente estava coletando esses dados do Google Analytics e do Adobe Analytics, né? Dependendo do dado, ela vinha de uma dessas ferramentas. E esse processo ali de coleta de dados foi fundamental para a gente tomar diversas decisões, né? Uma delas, e aí eu passo já para o próximo slide, né? Aqui foram 6 aprendizados básicos que a gente teve nesse momento de BI e Data Analytics, né? O primeiro deles era Mobile First. Até o momento, toda página que a gente fazia, ela sempre começava pelo desktop. E aí apresentava tudo pelo desktop e tudo mais. Quando a gente começa a monitorar essas páginas, a gente vê que mais de 90% do tráfego era consumido por celular. Então, não fazia nem sentido a gente começar a pensar essas páginas, desenhar, né? Que isso era muitas vezes um pedido do cliente pelo desktop, né? Então, isso já foi uma primeira coisa. Puta, esse template tem que funcionar muito bem em mobile e depois a gente vai vendo esses desdobramentos para o resto, né? Enfim, esse foi um principal, mas a gente olhou vários outros tipos de dados, né? Por exemplo, CTAs ao longo da página. Tinha uma discussão muito grande sobre, puta, se eu já tenho um botão venda lá em cima e o meu topo ele é fixo, né? Independente do scroll da página, eu não preciso espalhar tantos botões em cada faixa. E aí a gente começou a fazer testes para olhar, puta, um só tem um botão lá em cima e outro tem botões espalhados. E isso provou que, cara, os botões espalhados, eles realmente convertiam muito mais. Então, os nossos componentes, eles precisavam ter essa presença dos botões de conversão. Uma discussão que também existia muito grande nesse momento era, por exemplo, o cliente falava que, cliente ou agente também, né, a gente falava que, puta, uma página muito longa, né, a famosa tripa, não traria melhores resultados, as páginas mais curtinhas que traziam mais resultados, e através da pesquisa de dados a gente provou que isso não era uma verdade, sabe? Não era isso que estava gerando uma conversão maior, né? E muito pelo contrário, às vezes numa página maior a gente tinha um tempo de interação até maior que a pessoa ficava scrollando, enfim.
Então, diversos pontos aqui que a parte de BI e Data Analytics trouxe para a gente poder construir esses módulos de forma mais assertiva, né? Isso com um tempo super curto, né? Sempre lembrando, aqui a gente teve um espaço de mais ou menos de 15 a 20 dias para poder juntar esses dados, tentar tirar dali o que a gente precisava. Agora eu vou chamar a Vicky, que é a nossa writer, que, teve maior disposição de encarar a parte de pesquisa, né, e ajudar a gente um pouco nesse processo, né? Tá por aí, Vicky? Tô por aqui. Estão me ouvindo? Tá dando certo? Tô ouvindo sim. Tá dando para me ouvir? Tá. É porque eu tô, gente, num café e aí, às vezes, a internet, né, dá umas bugadas. Já tá com a câmera desligada, mas eu vou deixar ligada nesse momento. Eu não tô me vendo, mas é isso. Bom, eu, naturalmente, fui contratada como redatora, né, na verdade. Eu sou UX Writer. E, enfim, para esse projeto a gente tinha uma necessidade de pesquisa, né, até para criar. E eu costumo dizer que eu acho que eu não, né? Eu acho que eu já ouvi isso por aí no mercado e eu gosto de repetir que todo redator tem um pouco de pesquisador também, né? Eu acho que faz parte do processo de criação toda a pesquisa que vem antes, né? Toda a pesquisa de referências, quanto, enfim, um aprofundamento, um desk research. Então, já fazia parte. Só que nesse projeto eu precisei ser um pouquinho mais, como posso dizer, proativa, quanto a ser uma UX researcher, que no caso eu não tinha experiência nenhuma. Mas foi uma experiência muito legal para mim, porque assim, eu acho que sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, naturalmente, observar e, enfim, criar argumentos sólidos com base em observação do mercado traz muita autoridade na hora que você vai defender o que você está criando, né? Então, aqui nessa pesquisa, eu pude observar e analisar 12 landing pages da Samsung que eles consideravam boas landings, né, para gente, que eram referência para eles, né, em termos de criação, e outras 12 de outras marcas que a gente acreditava que faziam sentido na comparação, e aí são marcas mais de tecnologia, né, que vendem produtos ali, às vezes são até concorrentes, né, uma espécie de benchmarking para a gente construir essa análise. E a gente teve alguns aprendizados que eu vou passar rapidinho aqui, né, porque ainda tem bastante coisa legal para mostrar, gente, se puder passar aí nos aprendizados. Que basicamente, assim, o primeiro aprendizado que a gente tem, e na verdade esse aprendizado é o aprendizado que vai guiar todo o meu método, porque, né, eu não tinha um método formado de pesquisadora, né? Então eu comecei a observar que todas as landings tinham essas estruturas modulares, né? Que todas elas repetiam vários elementos. Por exemplo, sempre vai ter ali um hero, ou então em algum momento vai aparecer uma lojinha, ou mais em cima ou mais embaixo, em algum momento aparece um FAQ, review de comprador, review especializado, e aí tem sempre a parte das features, como elas se davam, horizontal, vertical, e aí o meu desafio foi, meu método, na verdade, veio a partir dessa observação dessas estruturas modulares. Eu comecei a comparar e tabelar todos os concorrentes e até a própria Samsung para entender o que tinha um, o que tinha outro e tentar traçar os aprendizados a partir daí. E aí o que veio de cara, assim, nesses aprendizados é que, através disso, né, dessas estruturas modulares, sempre se repetem, isso era fato, não era uma invenção de roda, né, o mercado do varejo já trabalha assim, há um tempo por algum motivo, que o segundo aprendizado ele vem do primeiro também, da otimização horizontal, vertical e horizontal. Então, às vezes, o cliente vinha, né, falando coisas do tipo, eu queria uma página um pouquinho mais diferente, ela fosse um pouquinho mais inovadora, que nem o João tinha comentado, né, que não fosse uma tripa muito longa, e sim que ela corresse do lado, você clica e abre, e a gente, caraca, pode crer, né, acho que isso vai ficar muito maneiro. Sendo que, quando a gente tem o dado de que mais de 90% do tráfego
vem do mobile e o tempo de permanência da pessoa é mais ou menos de 1 minuto e 13 segundos, é que a pessoa, ela intuitivamente com o celular, ela vai scrollar para baixo e para cima, então a tripa acaba sendo uma coisa que faz sentido, né, dentro desse produto, e que não necessariamente ela vai desistir se a página for longa, se o tempo de permanência de 1 minuto e 13, né, e se tratando de um produto de tecnologia, eu acho que a gente está sempre ali tentando entender quando a gente vai comprar, né, o produto por um todo e querendo ser convencido a comprar uma coisa que geralmente tem um custo mais alto, né. Então, era entender um pouco como isso faria sentido, como essa otimização, né, vertical e horizontal faria sentido para cada tipo de projeto, para cada tipo de produto. E aí o terceiro, que também aí vem do segundo, né, que a gente vê como eram esses descritivos, como eram os usos desses descritivos. Quando era uma página mais verticalizada, e aí no caso seria um descritivo mais aprofundado, geralmente até depois o João vai trazer mais esses insights para frente, mas geralmente um produto um pouquinho mais caro, que a gente precisa de mais convencer a pessoa. E o horizontal são resumos, né? E geralmente isso aí vem quando você quer resumir uma linha de produtos numa landing, não quer falar de um produto específico. E aí e aí o quarto, quinto, sexto, são outros aprendizados que eu acho que não vale tanto a pena eu aprofundar, mas vem justamente daquilo que eu falei no início, das estruturas modulares. Quando a gente vê menu, tabela comparativa, qual é o comportamento, qual é a ciência por trás, né? Onde a gente vai botar, quando a gente vai botar a tabela? A tabela a gente vai colocar quando a gente vai falando de mais de um produto na mesma página, para a pessoa conseguir comparar sem sair da página, né? E aí há uso de reviews. Então a gente às vezes tinha que olhar qual review que você vai colocar, porque nem sempre o review às vezes a gente está navegando, né, interessadíssimo no produto e no final vinha um review de usuário, que na verdade qualquer pessoa pode logar ali e dar um review de usuário, por mais que nem tenha comprado, e aí vinha e falava, uma bosta esse produto aqui, paparará. Então já logo desanimaria o usuário, né, porque tá vendo ali os reviews, 2 estrelas, sabe, ia ficar meio chateado, né? Então, a gente deu esse toque para eles, que era interessante a gente aprimorar os reviews e também o FAQ, porque às vezes o FAQ estava ali para encher uma linguiça desnecessariamente, né? Já vi uns FAQs que tinham, tipo, ensinando a usar o celular. Um celular, se a pessoa tem uma página para comprar o celular, ela nem tem celular, ela não tem essas dúvidas, né? Então, as perguntas necessárias que deveriam ser feitas eram as perguntas mais relacionadas ao momento de conversão. Então, tudo isso veio bem aprofundadinho na pesquisa. Basicamente, tentei passar por todas elas, mas, em suma, as estruturas modulares foram muito bem observadas e categorizadas num método que eu mesma criei. E nem sei se é o mais interessante, mas se alguém quiser trocar ideia sobre isso, estamos aí. Agora eu vou passar a bola para, acho que é o João que continua, né, João? Eu vou seguindo por aqui. Valeu, Vicky. Obrigado. Valeu. Acho que de uma forma geral, isso que a Vicky falou foi uma coisa geral assim, no processo, né? Porque a gente não tinha tanto tempo e não tinha tanto recurso. Então, de uma forma geral, a gente sabia que precisava fazer e tinha vontade de fazer, né? Então, de que forma as ferramentas foram se adaptando, né? O conhecimento foi se adaptando para o cenário que a gente tinha. A pesquisa que a Vicky fez ali ajudou muito, assim, principalmente, né, esse primeiro ponto ali da questão das estruturas modulares, né? Porque isso acabou norteando todo o projeto lá para frente. Porque, só para vocês terem ideia, né, já entrando aqui na etapa de UX, quando a gente foi lá atrás, naquele briefing, o cliente... acho que seu microfone está aberto, Vicky. Opa! Quando a gente foi lá atrás, lembrando lá atrás, né, do nosso briefing, né, desse pedido inicial, o cliente já veio com uma solução, né? Tipo, eu quero três landing pages, né? 3 estruturas de landing pages, templates de landing pages, e é isso. Vão ser 3 templates de landing page. Aí a gente falou, cara, não sei se é esse o caminho, né?
E na pesquisa mostrou que não era esse caminho, a gente não precisava montar a estrutura como um todo. Se a gente começasse a pensar em módulos, né? E aí quando a gente entra em módulos aqui, a gente já começa a ter uma ideia do que o projeto, a forma que o projeto foi tomando, vai ficando muito mais claro que as estruturas modulares, se a gente pré-codasse essas estruturas, as páginas elas poderiam ser montadas de uma forma mais escalável, como a gente queria, né? Que era uma das premissas lá, e atendendo aquelas questões de performance e tudo mais, né? Então, na pesquisa, a gente identificou para o nosso MVP, né, que esses seriam os módulos essenciais, tirando formulários e a parte de varejo, que todos os sites já tinham, né, rodapé e o nosso topo lá com o menu. Tirando isso, né, o que a gente olhando módulo a módulo, faixa a faixa, né, para o nosso tipo de mercado, esses seis módulos que estão aqui, né, que é o Hero, né, que é essa minha área, essa primeira área de visualização ali, a família de produtos, a minha parte de features, onde eu aprofundo mais sobre cada, né, função de um produto, a parte de review. Esse content aqui já virou um módulo meio que coringa, né? A gente pensou algumas diagramações possíveis, fez algumas variações e teve ele lá como coringa para caso a gente precisasse de uma coisa que não estivesse mapeada. E o nosso FAQ. Então, isso aqui, basicamente, esses foram os módulos que a gente trabalhou. E aí teve um pensamento por trás, né? Beleza, eu tenho esses módulos para trabalhar, mas eu tenho que lembrar da minha performance e dos objetivos de uso de cada módulo desse. No final das contas, quando eu monto, né, uma landing page completinha com todos os módulos, né? Então, o que a gente fez foi dividir. Logicamente, aqui não tem nada escrito em pedra, mas foi o que fez sentido para o momento que a gente estava trabalhando, né? A partir disso, a gente faria melhorias no futuro. Então, fez muito sentido para a gente dividir esses módulos em categorias. Uma categoria leve, né? Isso muito olhando em função ao tipo do negócio, né? O que o negócio precisava. Então, tinha uma categoria leve, que ela teria que ter um carregamento muito mais rápido, um conteúdo mais enxuto, ela não teria animações, não teria interação, lembrando que performance é que está guiando tudo isso, né? E aí um objetivo de uso para esse tipo de categoria, quando eu tenho uma página focada em conversão, né? Que eu tenho que, colocou ali, tem que ter um botãozão de venda com uma imagem de produto e foi, sabe? Eu não tenho muito tempo para explorar conteúdo. Uma linha de categoria intermediária, onde eu já consigo explorar um pouco mais de conteúdo, eu consigo trazer interações, de microinterações simples, animações, eu consigo trabalhar um pouco mais o conteúdo textual, né? E aí, para o objetivo dessas páginas, eu estou falando ali um pouco de conversão e um pouco de awareness, né? Então, eu aprofundo um pouco mais, exploro um pouco mais esses módulos. E uma terceira categoria que ela ficaria para frente, a gente não conseguiu trazer ela no MVP, que aí sim seria a questão da piração, né? O que de tecnologias novas, como 3JS, como 3D sendo renderizado dentro do próprio browser, né? Esse tipo de coisa a gente conseguiria trazer, né? Um exemplo que a gente entra em alguns sites, você consegue arrastar o produto, girar uma geladeira, abrir a porta, olhar e tal. Então, isso estava mapeado, a gente tinha boas referências, já tinha, mas faltava investigação de tecnologia, como isso seria escalável, né? Como eu crio um módulo desse sentido que funcione para um ar-condicionado e funcione para uma geladeira. Então, tinha todos esses desafios que, no final, quando a gente estruturou o projeto como um todo, né, essa categoria avançada ficou um pouco mais para frente. Aqui a gente, além de pensar essa divisão de categorias, a gente, junto com o cliente, a gente foi ver se faria sentido, né? Tá, mas quando que eu uso um módulo de categoria leve? Quando eu uso do intermediário? E aí, dentro disso, a gente foi fazer uma exploração para poder entender, tá? De repente, no momento de teaser de campanha, onde eu tenho que ter um site um pouco mais rápido, eu consigo encaixar um módulo de categoria leve. Ou não, se eu vou pensar pelo tipo de produto, né? Se eu vou vender um celular, que é um celular de entrada, um celular que ele é mais barato, eu estou falando de um público que talvez tenha uma internet mais lenta, que tem um celular com processamento mais lento, então eu não posso ter uma página pesada com muitos recursos visuais e de animação para vender um produto standard, né? Um produto de entrada. Então faz sentido eu ter esses módulos mais leves para esse tipo de produto. Ou não, estou falando aqui de uma TV Neo QLED que custa não sei quantos R$1.000, que tem 1 milhão de recursos, que tem novas tecnologias embarcadas e que ela pede, de fato, um site
onde eu tenha uma exploração maior, né, do ponto de vista visual, de animação, de microinteração, de 3D rolando, enfim. Então, aqui já seria um tipo de uso, né, para uma categoria avançada. Enfim, então tinham diversas escolhas, né, que elas estavam muito atreladas à necessidade do negócio, mais performance, mais experiência do usuário. Entrando já aqui, quando a gente falou design system, né, no meio do processo lá, a gente foi correr atrás, já contando ali um pouco do dia a dia, como é que foi essa correria ali para a gente poder fazer o básico. Foi atrás do cliente, para o cliente, puta, cara, não é possível que o Samsung não tenha um design system, não tem nada rodando realmente a nível de Brasil, a gente não tinha, e a nossa cliente, puta, muito parceira, a Bia, cara, demais, assim, era bom demais trabalhar com eles. Com a Bia ali nesse dia a dia, ela foi atrás, correu, fui falar com o pessoal da Coreia e tal, e tudo mais, e conseguiu achar um PDF. Nesse PDF, a gente tinha uma ideia básica de como construir esses componentes, então a gente teve que partir do zero. Primeiro pensar os tokens, construir grid, construir overlay e tudo mais, foi fazendo toda essa parte primeiro. Dali a gente foi para a reconstrução dos componentes básicos, variação de botão, variação de formulário, iconografia, toda a parte de layers, div, tudo. Reconstruímos tudo isso no Figma. Estava tudo funcionando bonitinho. Aí, de fato, a gente partiu para a construção dos módulos, né? Então, dentro daquela divisão que eu falei lá atrás, né? Puta, Hero, eu vou ter tantas variações de Hero, porque eu vou ter o meu Hero leve, com uma diagramação A, B e C, eu vou ter o meu Hero intermediário com uma diagramação A, B e C, e eu vou ter o meu Hero avançado com uma diagramação A, B e C. Então, quando a gente abria essa árvore, a gente viu o tamanho que a coisa estava se formando, né? Então, assim, só para ter uma noção aqui de números, eu acho que esse número é até maior, porque eu acho que eu peguei desatualizado. Foram 36 variações de módulo no total em 4 breakpoints diferentes. Até então, a gente só trabalhava com mobile e desktop, mas já havia uma necessidade de trabalhar com 4K, né, o Smart TV. Isso já era um pedido do cliente, então a gente trouxe isso para a etapa do Figma, a gente não conseguiu chegar para a parte de desenvolvimento, no MVP não teria, né? E a parte de tablet também. Então, a gente acabou trabalhando com esses 2 breakpoints a mais que não estavam mapeados no design system original, e a gente acabou trazendo isso para o nosso trabalho também. Então, foi algo a mais ali que a gente conseguiu levar para o cliente. No final das contas, né, depois que a gente montou tudo isso, a gente foi fazer toda essa documentação, entregar para eles essa documentação. Então, eu mostrava aqui, por exemplo, nessa primeira faixa, né, eu tenho um exemplo de Hero leve, e aí eu explicava os tipos de uso dele, mostrava como é que ele estava ali nesse primeiro momento, né, no mobile, no desktop, e aí com cada variação eu mostrava, né, com a imagem à direita, com a imagem à esquerda, com a imagem centralizada, enfim. Isso para todas as variações e para todos os módulos que a gente construiu. Infelizmente, né, o nosso contrato não deu prosseguimento, né, a gente fez o handoff disso aqui para eles e para a próxima produtora que finalizaria o trabalho, mas a gente chegou a estruturar isso tudo, né, com todas as variações. Aqui só para entender na prática, né, quando a gente fala, tá, o que difere, né, de um módulo leve para um módulo intermediário? Basicamente, né, quando a gente fala de performance, são as variáveis que a gente controla. Isso aqui vão ter diversas outras variáveis, né, do ponto de vista de tecnologia, do lado do usuário, que a gente não tem como controlar. A internet do usuário, o serviço, né, que o servidor do cliente está instalado, enfim, tudo isso a gente não consegue. Mas do nosso lado, principalmente do lado de front e tal, tinha muita coisa que dava para ser feita de melhoria. Altura de componente, né, de acordo com o tipo do device que estava sendo mais usado, e aí a gente já tinha os números, né, porque lá na parte de BI a gente conseguiu ver quais são os dispositivos e as resoluções mais usadas, então a gente focou muito nisso. Se tinha imagem estática ou não, quanto dessa imagem poderia ocupar dentro desse módulo, qual é o peso máximo dessa imagem, enfim, a gente fez um trabalho muito minucioso nesse ponto. Infelizmente, pelo tempo,
a gente não conseguiu fazer tantos testes, a gente não conseguiu fazer os testes de performance de fato, botar isso aqui para rodar de fato, para ver se ia precisar ser feito melhorias. A gente sabia que as melhorias iam existir quando começasse a rodar, mas a gente já saiu com um ponto de partida, né? Tendo algumas categorizações ali e alguns parâmetros que, pelo conhecimento que a gente tinha, né, pela vivência que a gente já tem no mercado ali, a gente sabe que daria algum tipo de resultado. Vou passar. E aqui eu vou chamar o Lucas, né, que sem ele, acho que esse projeto não teria saído, porque eu sozinho não conseguiria tocar tudo que estava para ser feito. E aí entra uma observação, né, quando eu falei lá atrás de vender o projeto, né, teve uma participação fundamental do Virgílio, que é nosso diretor comercial, e do Lucas, que era nosso gerente de projetos, de estar no dia a dia com o cliente, de mostrar o que a gente conseguia fazer, até onde conseguia ir, o que esse projeto traria para ele de ganho, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu abrir espaço para mais um recurso, que aí foi o momento que o Lucas chegou, né, para vir para me ajudar a estruturar toda essa história ali no Figma, pensar todos os processos e tem algumas histórias aí para contar, né? Lucas, está por aí? Eu estou aqui, João. Vou dar o play aqui e aí você vai falando, beleza? Beleza. Gente, o vídeo é mais ilustrativo para mostrar mais ou menos os módulos na prática, tá? Quando a gente chegou na parte de produção dos módulos, né? Surgiu uma série de desafios, assim, porque a gente entendia que o usuário desses módulos não seria necessariamente o usuário final, né? Ele seria o receptor do material, mas tipo, a gente queria transformar um material muito bom para ser usado tanto por designers que iriam trabalhar em cima disso, pelos desenvolvedores que botariam para rodar de verdade isso, né? O Hudson estourando muito nisso. E então a gente tentou usar todas as ferramentas do Figma possíveis para otimizar isso, né? Então, usando todas as questões de variantes, booleanas, instâncias, tudo, para que realmente fosse feito muito rápido a produção dessas páginas e não focar necessariamente eu não gosto desse componente ou outro, e realmente focar em fazer uma direção de arte bonita para o hero, em selecionar boas fotos, tudo mais. E desculpa, gente, eu estou um pouco nervoso. Então, assim, nos módulos, a gente tinham várias combinações possíveis que foram criadas e a gente tentou que não tivesse muitas variantes. Então, dentro de uma variante, você poderia fazer várias combinações, com logo, sem logo, com heading, com body text, enfim, com CTA, sem CTA, apesar de que o CTA era mais uma questão de boas práticas que a Vicky, né, na pesquisa percebeu. E eu queria trazer uma curiosidade, assim, tipo, uma coisa que acho que fala muito sobre a estrutura que a gente tem na Mori, que possibilita o aprendizado, é que quando eu entrei nesse projeto, muitas dessas questões do Figma, técnicas de uso de booleans e tal, eu não sabia como fazer. Era até uma questão relativamente nova do Figma e tal. Mas por causa da nossa equipe, que não está necessariamente no mesmo cliente, eu fui conversando com pessoas dentro da Mori, e aí, pô, beleza, eu comecei a entender como isso faz e o material saiu para isso. Então, tipo, a gente chegou a ter, na questão do content dos módulos, tinham módulos que só em variantes a gente tinha, sei lá, 16 versões, que viraram 2. Então, de otimização nesse quesito. E é isso, gente, da minha parte. Não, bom demais, cara. E tem a questão da estrutura, né, como a gente organizou ali, né, a estrutura, né, desse material, porque é muito bem lembrado pelo Lucas, né? Tem sim o usuário final, né, o cliente que vai acessar isso, e o pensamento
né, estrutural dos módulos, da questão de performance, que é muito mais dizer sobre isso, né, usabilidade e tal. Mas a gente tinha outros usuários, né, nessa história como um todo, que eram os designers que vão trabalhar daqui para frente com esse material, então tinha que ser fácil deles utilizarem isso, e os devs que iam consumir disso daqui, e aí a gente vai chegar na parte do dev lá para frente. Além disso, ainda tinha o cliente, porque esse material virava uma biblioteca, porque até então o processo de pedido, né, de uma nova landing page passava muito por uma coisa textual, falava ali, o produto é tal, essas são as fotos e tudo mais. Quando a gente trazia essa biblioteca de módulos, o próprio cliente já conseguia, de uma certa forma, imaginar, puta, eu acho que aqui vale a gente explorar esse tipo de hero, com isso daqui e tudo mais, e ir fazendo essa montagem, e o tempo que sobrava, que a gente, como UI e UX, a gente tinha que empregar toda vez, refazer as páginas e tudo mais, ele era muito mais voltado para o olhar crítico, para pensar a jornada, para pensar se a comunicação, principalmente, de venda daquele produto estava sendo bem feita, para pensar, como o Lucas falou, né, na direção de arte. Puta, será que essa é a melhor foto? Será que não dá para dar uma tratada e tal? Aquela coisa do refino que muitas vezes fica de lado, porque a gente tinha que sempre remontar essa estrutura e tudo mais. Então, o olhar para esse... João, Oi, pode falar. Desculpa, até se me permite complementar uma coisa, até isso estava ajudando com o cliente quando ele ia montar o briefing. Então, quando chegava uma página, a gente meio que fez uma apresentação para eles de como utilizar, e aí, tipo, eles, eu quero uma página, eles já começavam a fazer uma exploração do jeito que eles acreditavam que aquilo podia funcionar, para depois a gente realmente trabalhar em cima. Então, até isso ajudou. Demais, demais. E internamente, né? Porque eram outras áreas que demandavam o pedido, né, para esse nosso cliente. Então, ele já conseguia meio que com o wireframe ali do protótipo já mostrar, ó, vai ser mais ou menos essa estrutura de forma rápida. E a gente perdia um tempo também para construir o wire e tal. Então, foi todo um ganho nesse sentido. Seguindo aqui, é só para a gente ver aqui na prática, né, esses protótipos que a gente montou, né, para mostrar para o cliente, né, como é que as coisas estavam funcionando e como é que ficaria um site de fato. Nosso tempo está correndo aqui, então depois, se o pessoal quiser ver, a gente disponibiliza, né, como é que ficaram esses funcionamentos. Mas eu vou seguir, porque agora vem a parte extremamente importante que para a gente, né, o Lucas também, acho que no momento que a gente vê tudo funcionando, né, a gente vê tudo que a gente idealizou ali de uma certa forma funcionando e isso tomando vida de fato, né, através do código, puta, é uma sensação muito boa, assim, até porque assim, a gente teve a sorte de contar com o Hudson, né, e aí, boa noite aí, Hudson, tá por aí, cara? Boa noite, tô por aqui. Boa, o Hudson foi, puta, cara, mestre, monstro, assim, porque teve muito dessa troca com ele, né? A gente tinha é bom porque é um dev que ele tinha um olhar de design também, ele tinha uma preocupação com o design e ajudou muito no processo. E como a gente tinha um tempo muito curto para desenvolver tudo, fazer esse trabalho, né? A gente não tinha tempo de, puta, desenvolver uma tela, vamos fazer um handoff tradicional. Não dava, cara. A gente fechou um pacote, senta com o Hudson, troca aqui, vamos falar e tal. Puta, ele já trazia sugestões do que melhorar, enfim. O Hudson foi foda, assim, desculpa o palavrão, mas foi bom demais ter você no time. E manda bala aí, cara. Pode seguir. Opa, valeu. Obrigado pela introdução aí, pelo convite, o João, todos aí. Boa noite. Bom, vou falar um pouquinho aí de como foi o desenvolvimento aí desse projeto, né? Desse projeto que é o Design System, que a gente acabou trabalhando em conjunto. Bom, vou falar um pouquinho da proposta de desenvolvimento, né? Os principais objetivos e alguns desafios ali, que diz muito ali o que o Lucas e o João falou, né? Que a gente teve que trabalhar muito junto, né? Para conseguir. Enfim, me fugiu a palavra, que tá um pouco nervoso também, mas um pouco junto para, enfim, um pouco junto para idealizar o projeto, né? Mas enfim, vamos lá. A ideia não é se aprofundar em questões muito técnicas aqui, é mais mostrar algumas coisas que a gente utilizou, né? E, enfim, alguns objetivos ali.
Mas a proposta em si, para o desenvolvimento, né, era a gente desenvolver essa lib, né, esse acervo de componentes, né, para que a gente pudesse criar várias aplicações, né, de maneira mais rápida, produtiva, prática, de forma que fosse possível a gente conseguir reaproveitar recursos, componentes em vários projetos que a gente já tinha, né, ou novos projetos, e aí ao mesmo tempo, em paralelo. E alguns objetivos ali, ah, e era justamente a gente reduzir o tempo, né, de desenvolvimento, então acabava que toda vez que a gente recebia uma landing page, um projeto novo, a gente tinha que codificar, né, esse projeto do zero, então o tempo era muito mais, era mais longo, né, até ter a aprovação do cliente, ter as informações, e também a gente percebeu que, igual foi mencionado nas pesquisas, né, que a gente já tinha muitos componentes prontos, né, então a gente estava recodificando componentes que já eram existentes em outras landing pages, enfim, mas não precisar recriar do zero, né, a cada campanha ou enfim, a cada produto que a gente precisasse de uma página. E também a parte de reutilização dos componentes e recursos, né, como eu comentei. Então, tinha um simulador ou tinha algum hero, um content que a gente já tinha, então, por que não combinar esse quebra-cabeça, né, essa pecinha de Lego, em vez de a gente recodificar, né, então a gente conseguir reutilizar várias vezes, em vários momentos, né, todos os recursos e todos os componentes que a gente tinha nas páginas, né, sem precisar reconstruir, né. E também a parte de performance, que eu acho que é o principal também, acho que uma parte de performance ali com base nas categorias dos templates, né? Então a gente tinha os módulos, né? E tinha também as categorias dos módulos, né? Então leve, intermediário, avançado. Então a gente tinha que pensar como que a gente ia entregar, né, esse conteúdo, entregar esse componente de forma que ele fosse ele tivesse uma boa performance, né? Acho que respeitando as regras, né, do leve, do intermediário e do avançado. E também a parte de melhorar ali esse mapeamento dos dados, né, que é o que guia muito a gente, né, guiava muito a gente. Então, criar um mapa ali de todos os componentes, né, as ações, os comportamentos, para que a gente pudesse ter uma melhor percepção daquele componente em si, né, seja o clique do usuário, seja se ele usou o drag, né, se ele arrastou o produto, se ele usou o scroll horizontal, enfim, se ele está usando aquele carrossel, quais funções, né, ele está acionando daquele componente, até para nos guiar lá na frente, né, e saber qual o melhor componente para aquele produto, para aquela landing page, quais componentes a gente pode combinar ali, enfim, de acordo com essas metrificações ali que a gente estava extraindo, né, enfim, dessas métricas, né. Quiser mudar, João, pode mudar. Aí. E falando um pouquinho das tecnologias que a gente utilizou, né, então a gente utilizou o React, né, a gente utilizava o Vue ali como uma linguagem mais comum ali, mas a gente decidiu utilizar o React justamente pelos recursos que ele entregava para a gente, pelo contexto que a gente estava, né, eu acho que voltado um pouquinho para landing pages, os layouts mais complexos também, né, o React ele entregava um pouquinho mais de recursos para a gente, inclusive o time também já estava um pouco mais próximo a essa tecnologia. A gente utilizou também o Chakra UI, utilizamos ali como base da construção do design system em si, pensando, acho que na velocidade, na velocidade de construção das páginas e visando um pouco mais de produtividade, né? Basicamente, ele já trazia para a gente ali alguns recursos de personalização de tema, configuração de tokens, acessibilidade, né? O principal também é pensando em uma tecnologia ali, né, que facilitasse a integração do time no projeto. Então foi bem fácil, todo mundo tinha um pouco de proximidade, foi bem interessante utilizar, né? E pensando também justamente pelo prazo que a gente tinha do projeto, né? Então a gente não teria muito tempo para construir algo do zero, assim, um design system, todas as configurações
partir do zero, né? Então a gente decidiu não reinventar muita roda, né? E aprender com quem já estava no mercado. Então o Chakra foi uma escolha aí, olhando esses fatores. E também a gente utilizou o Storybook. O Storybook, como a gente estava desenvolvendo componentes de forma isolada, né? Então era um botão, era um hero, era um componente que fazia parte do menu, enfim. Ele foi uma ferramenta bem crucial para a documentação, né, dos componentes que eram desenvolvidos, né? Então todos os componentes prontos, né, codificados, eles entravam nesse Storybook, enfim, nessa ferramenta de documentação, né, que facilitava a leitura, a utilização dos componentes, e inclusive serviu até como uma linguagem comum entre todos os integrantes do projeto, né? Então, eu poderia entrar lá, um outro dev, o design, o cliente, clicar, mover, trocar imagem, trocar texto, poder testar os componentes de forma prática, né? Não esperar construir toda a página, daí validar, né? Ele já poderia ir validando os componentes de forma isolada, testando, enfim, era muito mais rápido essa construção e mais efetivo, né? Essa validação. E fora isso, né, facilita muito a visualização dos componentes, né, dando essa possibilidade até para o tester fazer testes também nos componentes, né? Foi bem produtivo, né? E por último, ali, o GitHub enfim, como hospedagem do nosso projeto, especificamente o GitHub Packages, né, para fazer a publicação dessa biblioteca, né, essa distribuição também entre os parceiros da Samsung, enfim, de forma bem fácil, né, dessa biblioteca. Enfim, e falando um pouquinho dos desafios, se quiser pode passar também, João, valeu. Falando um pouquinho dos desafios, né, eu coloquei ali até, coloquei um pouquinho da arquitetura, né, dos módulos, que diz um pouquinho, assim, de como que a gente iria organizar, né, os módulos, os componentes, como que a gente iria construir, como que a gente ia criar essas variações, né, e aí junta um pouco ali do alinhamento constante com o design, né, que é uma das partes mais importantes, que foi crucial para o projeto, né, então a minha comunicação com o Lucas era diária, enfim, a gente ficava conversando a todo momento, né, foi muito importante essa comunicação entre o design e o dev, né, que a gente tinha que estar muito próximo, discutindo variações booleanas, eu tinha que estar lá no Figma, tinha que estar junto com ele, replicando, né, para daí pensar na arquitetura do componente, para daí, beleza, a gente vai ter um componente base, mas quais variações, mas ele tem que ser puro, porque ele vai ser reutilizado em outro módulo também, tipo, tinha que pensar em toda essa arquitetura para que todos os componentes, por mais que ele fizesse parte de um módulo, ele poderia ser reutilizado em outros módulos também, né, de forma fácil, né, tipo um Lego mesmo, eu quero montar de ponta cabeça, quero usar esse botão aqui, enfim, de maneira bem fácil, né, então esse foi um dos desafios que, em conjunto com o design, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom ali, a comunicação foi crucial, como eu já comentei, né? E, enfim, e falando um pouquinho, mostrando um pouquinho, né? Eu fiz um vídeo aqui também sobre o Storybook, né? Que é onde está documentados os nossos componentes. Então, aí já estão todos os componentes que estão prontos, né? Prontos, que eu digo, prontos para uso mesmo, já estão validados, já foi feito o teste, enfim. E nessa biblioteca, né, que é o Storybook, você consegue testar, consegue visualizar, né? Por exemplo, no caso de um desenvolvedor, ele consegue vir aqui importar, né? Tipo, ver como que ele utiliza, como que ele passa os dados para esse componente para ele utilizar, né? Mas também, se for o design ou o próprio cliente, né, ele consegue abrir um componente específico, consegue editar os textos que compõem esse componente, consegue testar variações, né? Que esse caso aí, a gente tinha uma variação horizontal, que o componente ele mudava o comportamento, a imagem ficava no meio, título, texto, logo, e conseguir manipular ele de forma real, né? Tipo, não tá atrelado em nenhuma página, numa landing page, só tem o componente puro e você consegue visualizar e já refletir de forma visual ali. Então, nesse caso, eu troquei a imagem, né, de fundo, peguei uma imagem qualquer.
E aí, vamos ver. Tá, beleza. Acho que eu mostro mais uma variação. Daí variação, contexto na esquerda e na direita. É, Aí acho que eu faço mais uma variaçãozinha aqui. Daí que eu mostro que eu posso abrir numa tela full time, né? Tipo, full time não, mas full para você conseguir visualizar. E aí já é um componente de Hero, né? Do módulo Hero, mais intermediário, né? Ele já tem mais informações, consegue criar mais variações e ele já tem outros componentes que compõem ele, né? Já tem mais imagens, enfim. E aí eu removi a logo, aí já muda o comportamento. Atribuir uma imagem de fundo ali, né? Já muda. Aí removi a imagem do lado direito, aí ficou só o overlay ali de fundo. Aí eu mudo a variação para double no caso, então eu vou ter uma imagem no lado esquerdo, uma imagem no lado direito, né? E aí é legal que o cliente ele poderia testar no Figma e refletir isso, né, aqui no Storybook, enfim, conseguir visualizar contextos reais mesmo. Mas é basicamente isso. Boa. Valeu, Hudson. Não, isso aqui foi legal demais, assim, quando a gente mostrou para o cliente, assim, explodiu a cabeça, né? E, tipo, puta, é meio que quase brincar ali num Squarespace, num Wix desse da vida, e para ele seria uma mão na roda, né, de uma forma geral. E para a gente também, né, reduziria muito tempo, como eu falei, para a gente poder gastar tempo, né, investir tempo em outras coisas mais fundamentais do ponto de vista de jornada do usuário, de direção de arte, comunicação como um todo. Então, assim, esse foi o projeto como um todo, assim, para a gente fechar aqui, né, que eu acho que a gente já até estourou o tempo, um pouco dos resultados que a gente esperava, né, com ele, aumento da produtividade, claro, assim, nos testes que a gente fez, né, eu acho que o Hudson pode falar do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista de design ali, uma página, a gente tendo todos os assets para trabalhar com ela, né, com os textos tudo certo ali, a gente levaria, sei lá, olhando na nossa realidade, né, 3, 4 dias para poder colocar essa página, essa landing page pronta, e com esse sistema aqui, isso cairia quase para um dia, né? Acho que o Hudson chegou a fazer um teste, né, Hudson, do desenvolvimento de uma página, e o tempo que você levou para colocar essa landing page ali, como é que foi isso? Sim, exatamente, né? Antes a gente tinha que codificar, então tinha todo aquele processo, né? Codar, né? Que demorava ali uma semana ou mais para ter essa página pronta, para ele validar. E aí, com a implementação do projeto, a gente diminuiu dias, né? Sei lá, semanas, para com todas as informações na mão, a página estava no ar, sei lá, em 2 dias, assim, só portar os componentes, colocar as informações, já. Isso foi um ganho muito absurdo, assim, na construção, né? Total. Assim, logicamente, consistência visual, que era um problema que a gente tinha lá atrás e passando, né? Porque a ideia nunca foi isso daqui tá dentro da Mori, né? A ideia era a gente montar essa ferramenta de uma certa forma e colocar para evoluir, né? Depois do MVP rodado. E isso está na mão do cliente, né? Essa é uma ferramenta que é do cliente e ele distribuiria para os outros fornecedores dele, né? A gente daria treinamento, enfim, para ter essa consistência visual e para esse ganho, né? Passar para outros, né? Isso é muito da filosofia aqui da Mori. Foco na jornada de inovação, né? Como a gente falou, né? Aqui faltou direção de arte também, mas eu acho que quando a gente estava falando ali de comunicação, de venda e tudo mais, acabava que tudo isso aqui ficava em segundo plano, porque a gente tinha sempre que ficar focado em remontar a estrutura e tudo mais, e ali sobrava tempo para a gente pensar nesses outros lados. Performance de uma forma geral, porque a gente estava refazendo o código do zero, já tendo um controle um pouco maior das variáveis que a gente conseguia controlar por aqui no front, etc. E principalmente dados, né? Porque aqui a gente conseguiria, de repente, montar uma página e conseguir mudar rapidamente ela e verificar esses dados para saber se, puta, estava tendo mais conversão do jeito anterior ou desse jeito e tudo mais. Então, essa roda ali, né, de implementar, testar, aprender com os testes e refazer, ela ficava muito mais rápida do que ela estava antes, né? E quando a gente está falando de vendas, às vezes é a troca de um botão, a gente está falando de dezenas de milhões não, né? Dezenas de reais ali, milhares de reais
mudando no ponteiro no final das contas, né? Porque você mudou um botão de lugar, porque você trocou uma informação. Então, sempre pensando no negócio ali do cliente. Então, é isso, pessoal. Acho que era isso que a gente tinha para trazer, né, do projeto que a gente fez. Espero que tenham curtido aí. Foi ótimo. Parabéns a todos os envolvidos. Realmente uma apresentação, né, de volta aos clássicos. A gente realmente viu um case de um projeto, né? Ultimamente a gente vinha vendo técnicas e tal, e agora foi realmente de cabo a rabo. Ficou ótimo. Eu não tinha visto o resultado final, né? Ficou muito bom. Parabéns. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto. Ficou ótimo. Parabéns para João, Lucas, Vicky, Hudson, que apresentaram. Parabéns para o resto do time que também está aqui presente. E foi ótimo mesmo. Tinha uma pergunta aqui no chat do Piccolo, o inimigo do Goku, que queria saber de vocês cadê? Se tinha Analytics embutido nos componentes, mas ele já saiu, mas eu também quero saber. Tinha Analytics? Isso que eu ia falar, infelizmente, acho que ele saiu já. Ele saiu já. Eu posso responder, mas tinha sim, principalmente nos botões, né, nas ações que tinham ali, né, era disparado sempre tags lá para Analytics para que o João pudesse analisar, né, enfim, mas sim, isso até é um alinhamento que a gente fazia direto com o João, né, para saber quais botões, enfim, mas sim. Ficou muito bom, parabéns. Bom, Parabéns pelo projeto, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste, senão eu vou começar o fechamento aqui. Mas queria agradecer João, Hudson, Vicky, Lucas. Ótima apresentação. Visivelmente deu trabalho. Talvez a apresentação mais bonita que a gente já tenha tido aqui no nosso histórico do Bastidores. Eu sempre falo para o pessoal que não se preocupem tanto assim com o acabamento visual, mas eu sabia que o João não ia sossegar o facho até o negócio ficar ali, ó, lindão. Então, queria agradecer a dedicação, a generosidade de vocês trazerem isso aqui para a gente. Foi ótimo. Lá, a Marcela. A sua foi linda também, Marcela. E queria também fazer um agradecimento especial ao Gobo, que foi, pela primeira vez, eu não conduzi a construção da apresentação. O Gobo foi o cara que pegou lá e fez. Eu venho fazendo todos que foram apresentados até aqui. E Gobo falou, Miguel, eu quero me meter com você nessa roubada. Quero fazer também, correr atrás, acompanhar a construção de apresentação. E esse aí está na conta do Gobo. Então, Gobo, a apresentação mais bonita que a gente teve veio através de você. Parabéns. Né? Muito obrigado. Já sabe o que isso significa, né? Eu só tenho a agradecer, Você né, já pessoal? sabe, né? Não, ele falou quando ele se ofereceu. Não dependeu de mim isso aí, não. Foi tudo eles. Quando se ofereceu para fazer parte do time de Moremais, que eu fiz aquela rodada de candidatos, ele falou, quero fazer parte dos eventos internos. Foi o único que se candidatou, então está aqui comigo, né? E a gente vai expandir a nossa influência para outros continentes, outros países, vamos dominar o mundo, eventualmente. Mas, começando por essa... E uniformizados, né, Miguel? Né, ó, a gente pode cantar junto. E é isso. Então, pessoal, gostaria de agradecer novamente o time que fez, Gobo, a presença de todos vocês. Esse foi mais um Muro e Bastidores. Toda quinta-feira, ou a segunda ou a terceira, às vezes a gente troca, mas toda segunda ou terceira quinta-feira do mês a gente tem Muro e Bastidores. Então, espero vocês na próxima. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso para vocês todos. Parabéns, galera. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado pelo empenho, João. Parabéns, hein? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.